como o livro fala a menção delas, eu coloquei todo o script, né, dos cuidados com a execução delas. E o que nós vamos fazer? Está aí um manual de como seguir fazendo isso adequadamente e tendo o controle da execução dessas estacas, né? E a estaca Frank é uma estaca muito legal, porque ela, como você pode formar bolsa e todo esse processo de controle de cravação, faz com que você tenha um sentimento e ainda das sondagens, do comportamento que você aferiu com a sondagem, com as investigações geotécnicas e o próprio processo de execução. Só que ela causa muito vibração. Então, em zona urbanizada, ela acaba trazendo muito problema de vibração e reclamação de vizinho, não pode fazer barulho, vibração, e acaba sendo não usada, ela não tem sido usada, né? Então, o que a gente vê são estacas que a gente vai falar mais adiante. Então, por isso que a gente foi um pouco acelerado ao falar delas e acabamos sendo acelerados demais aí, mas tem mais assunto para colocar no próximo trecho de aula, para ajustar aí ao tempo da aula e trazer as coisas que são importantes para nós trazermos aí na prática. Então, isso foi proposital, de tal sorte ajustar um pouquinho o tempo disponível e disposto para assuntos que são mais ou menos relevantes, né? Porque assunto aqui nós temos para muitas mais horas do que essas 40 horas que está previsto no curso. Mas está aí a colocação, está aí a bibliografia, está aí os cuidados, está aí a falta de importância a elas, porque elas devem estar saindo de prática de mercado, e daqui a pouco nós vamos falar as que estão mais em vigor, que são as hélices contínuas e as estacas escavadas com lama, né, bentonítica ou resina, que estabilizam então a parede da perfuração, ok? Então vamos seguir. Ainda falando da Frank. Estacas moldadas em loco Frank, né? Nós temos aqui, agora nós vamos falar do livro. O que o livro fala sobre essas estacas? Nós passamos aí o que fala a norma. No processo executivo dessa estaca, crava-se um tubo de aço com um tampão de concreto seco, ou brita, e areia na extremidade inferior, denominada bucha, por meio de um soquete de massa de 2 a 4 toneladas. Apiloa-se essa bucha no concreto seco que, pelo elevado atrito com o tubo de aço, à medida que os golpes vão sendo aplicados, se arrasta então o tubo junto ao tubo. Então é assim, você cria a bucha, e quando você cria essa bucha, quando você cravar aqui, você puxa o tubo para baixo. Então é o que está acontecendo aqui, o tubo foi para baixo. Quando chegar na cota, você segura o revestimento, o tubo, né, que eu estou me referindo, e continua batendo para a bucha sair. Ao fazer isso, você põe a armação, e a armação tem todo um procedimento, porque você vai apiloar, ela tem que estar armada, como vocês já viram aí no texto, né? E aí você crava o concreto. Crava o concreto não, compacta o concreto, né? E aí, então, no desenho está sumindo a armação e ficando o concreto, até chegar na cota de arrasamento, ou melhor, um pouquinho acima da cota de arrasamento. Então, esse é o processo de execução da Frank. Então, esse desenho que a gente deve olhar para entender como que é o processo construtivo é melhor que muito texto, né? É só reforçar aqui nesse momento, eu seguro por cabo aqui para arrancar a bucha de dentro. Até lá eu queria que a bucha fosse puxando o revestimento, a partir daqui não. A partir daqui eu começo por concreto, socar o concreto e subir. Aí, através desses apiloamentos, eu além de tomar muito, a estaca muito íntegra, muito segura, por causa dessa energia, e criar bastante tensão contra o concreto, ela é muito boa. Porém, a vibração que mata ela em termos de vizinhança.
Atingindo a profundidade do projeto, ou seja, a quantidade de sua nega, decorrente do atrito do tubo com o solo, coloca-se mais material no interior do tubo e, por meio de golpes do soquete, provoca-se a expulsão da bucha do interior do golpe, formando-se um bulbo de concreto e de diâmetro alargado. Após a execução da base alargada, é introduzida a armação, a concretagem é executada em pequenos trechos fortemente apiloados. Em razão de seu processo executivo, esse tipo de estaca desenvolve elevada capacidade de carga para pequenos recalques. Então, estou falando, é boa. Pode ser executada abaixo do nível d'água, outra vantagem dela. Por meio de perfuração à percussão, vai aparecer uma figura, utilizando-se concreto convencional para o preenchimento do furo porém, ser executadas profundidades que variam em função do comprimento do tubo e do equipamento de cravação. Os diâmetros variam de 30 cm a 70 cm, porém, vibração no terreno.